professor irmão Alisson Tonassi, mais uma vez, voltando para falar do Livro dos Espíritos para Umbandistas. Estamos no capítulo 6, no tópico que fala sobre a vida espírita. E dentro desse tópico sobre a vida espírita, a gente vai falar o tópico 7, que é a relação de simpatia e antipatia entre os espíritos. Aqui, e aí ele bota metades eternas. Pergunta 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Ele está te falando, olha, tem pessoas que têm simpatia pela semelhança do que agem, do que pensam. Há afeições particulares entre os espíritos? Sim, como entre os homens. Mas o liame é laço. O laço que une os espíritos é mais forte na ausência de corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Aí ele quer dizer o seguinte, que a afeição que um espírito tem por não ter corpo físico, porque junto ao perispírito, os espíritos se reconhecem pela verdade, se reconhecem porque observam ao redor dele o perispírito que expõe todo o sentimento. Se aquele sentimento é um sentimento falso, o perispírito vai mostrar. Claro, tudo isso que nós falamos está relacionado a espíritos superiores que conseguem identificar isso. Espíritos inferiores não vão ver esse tipo de coisa, certo? Lá, entre os espíritos, se tiver mentira, eles não vão conseguir ver. Espíritos superiores conseguem enxergar isso no perispírito, na aura da pessoa, tá? Então, as afinidades no mundo espiritual, elas são mais verdadeiras porque os espíritos conseguem identificar essas relações, essa verdade que é exposta pelo perispírito. Pergunta 292. Há aversões entre os espíritos? Não há aversões, senão entre os espíritos impuros. E são estes que excitam entre vós a inimizade e as disenções. Então, veja bem, os espíritos impuros são aqueles com as mesmas capacidades que nós, com os mesmos defeitos que nós temos. Então, eles são aqueles que influenciam esses elementos de inimizade entre a gente. Pergunta 293. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Aí ele vai responder, não. Compreenderão que sua disenção era estupidez. Vão observar que a sua não afinidade era uma coisa estúpida. E um motivo pueril, um motivo infantil, um motivo bobo. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, porque por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da disenção, não mais existindo, poderão rever-se com prazer. Ou seja, se o motivo era material, eles no mundo espiritual não vão ter mais motivos para ter inimizade. Não tem mais aquilo, se era dinheiro, se era terreno, se era carro, se era isso, se era aquilo. Não vai ter, porque eles vão entender, olha, nós não precisávamos daquilo tudo. Estamos numa outra realidade. E aí eles fazem as pazes, como muitas vezes a gente faz ainda em vida, né? Agora, os espíritos ainda que mantêm o mesmo sentimento e os mesmos ressentimentos da Terra, eles vão continuar a mesma coisa no mundo espiritual. Né? Tudo aqui que a gente está falando são espíritos superiores, espíritos que abriram os olhos. Às vezes nem tão superior assim não, mas pelo menos que abriram os olhos no mundo espiritual, né? Aí ele continua aqui, da mesma maneira que duas pessoas escolares chegando à idade da razão, reconhecem a infantilidade de suas brigas infantis, né? Ou a puerilidade das suas brigas infantis, e deixam de se malquerer. Pergunta 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Então, por exemplo, eu matei, sei lá, a filha de um outro. Será que no mundo espiritual você vai ter o coração aberto para perdoar esse espírito que matou o seu filho? É muito comum que, por mais que você tenha perdoado, você não querer ele por perto de você, né? Então, até você ter um coração menos ligado à matéria, porque mesmo quando a gente vai para o plano espiritual, a gente não elimina logo de cara todos os sentimentos. Então, é claro que você vai ter algum ressentimento com uma pessoa dessa. Pergunta 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e por vezes vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Aqui eu digo o seguinte, né? Olha, os espíritos que permitem, os espíritos que mantêm
essa percepção, ou seja, os quiumbas que nós falamos da Umbanda, são muitas vezes espíritos que sofreram na nossa mão em outra reencarnação. Então, eu pegar um espírito desse e eu simplesmente vai embora, vai de reto, Exu prende ele e bota numa cela, Exu não vai fazer tudo o que você quer, meu irmão. Hoje, você acha que está sendo perseguido por um espírito e muitas vezes você foi o causador. Então, mais vale a pena a gente falar, olha, eu fui uma outra pessoa, hoje eu estou dentro da religiosidade, eu quero mudar e quero me arrepender. Então, que você siga o teu caminho, eu sigo o meu. Com certeza, os guias espirituais e os Exus, eles fazem isso muitas vezes fora da nossa vista. E aí, com isso, porque eles entendem que é um recém. Imagina, falamos aqui de um assassinato de um filho. Será que se matarem o meu filho eu não vou perseguir esse mau caráter, vamos colocar assim, até uma outra reencarnação? Tem pessoas que se apegam a isso. Muitas vezes falam para você, cara, esquece isso, pô, já aconteceu, vá para frente. Ele, não, eu não vou até a pessoa pagar. E os espíritos fazem isso, né? Então vamos pensar nisso, meus irmãos, porque realmente hoje um espírito mau, só por ser mau, é muito raro. Normalmente aqueles que se prestam a nos fazer mal é porque a gente viveu nessa vida arrastando as nossas imperfeições nas pessoas, né? Então, muitas vezes eles chegam para que nós possamos tentar mudar um pouco essa característica, né? De falar, olha, eu fui uma outra pessoa, agora eu quero ser alguém melhor. E a religião, ela me faz alguém melhor e espero que ela faça você também. E a gente tem que seguir a nossa vida e a gente vai fazer com que a vida mude o nosso rumo, né? Aí ele continua aqui, ó, pergunta 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sobre a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Ele está falando de espíritos superiores. Ele não está falando de espíritos iguais a nós. Nós não somos superiores. As afeições dos espíritos superiores são verdadeiras. As afeições dos espíritos inferiores, elas estão sobre a máscara ou sobre um véu que pode ser um véu de hipocrisia, um véu de necessidade, um véu de afinidade por vamos supor, alguma relação de custo e benefício, certo? Então, nos espíritos inferiores, essas relações continuam. Para os espíritos superiores, não. Não há hipocrisia, não há mentira, não há nenhum subterfúgio para que eu fique perto do outro, ou bajulando. As afeições são pela afinidade real. Pergunta 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Ou seja, vamos supor, relações de casamento. A mulher casa ou o homem casa com uma mulher que por causa de dinheiro ou por causa de beleza. Indo para o mundo dos espíritos, nem há mais essa beleza, nem há mais o dinheiro. Então, o que faz com que eles se afinizem? Então, as relações materiais cessam, cada um pega o seu rumo. Então, realmente os interesses materiais que estão na Terra que uniam essas pessoas. No mundo dos espíritos não há mais essa relação material. E aí cessa esse interesse um com o outro. Olá, meus irmãos. Faltou a pergunta 298, então vamos lá. Pergunta 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? A espiritualidade vai responder, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resultam a felicidade completa. Ou seja, quanto os espíritos são mais evoluídos, mais entendedores da lei do universo, eles têm uma maior capacidade de ter laços mais duradouros. Agora, espíritos menos evoluídos, que se ligam por interesse mundano, interesse material, os laços são menos fortes. Tá? Então, tem uma ligação menos equilibrada. E não existe isso de ter união de metade da laranja, né? Não existe almas gêmeas no sentido que se pensa, né? No sentido literal da palavra. O que existe é espíritos com afinidade e espíritos que não têm tanta afinidade assim. Então, e aí a gente dá continuidade.
Vamos lá, pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Aquele que se fala assim, aquela pessoa é a cara metade da outra. No espiritismo, há uma tendência a não achar que existe duas metades. Assim, porque Deus criou o espírito simples e ignorante e sozinho. A caminhada é particular. Então, se os espíritos se unem por afinidade, eles não têm essa necessidade, por exemplo, de estar ali unidos para sempre. A caminhada pode se distanciar. E isso não quer dizer que, por exemplo, olha, a minha esposa, vou dar o meu exemplo, eu tive uma percepção espiritual que a minha esposa já foi minha filha numa outra reencarnação. Hoje ela é minha esposa. E por que ela é minha esposa? Porque houve a necessidade de um trabalho conjunto pela nossa afinidade. E a nossa afinidade, ela se reverteu num matrimônio. Se houver a necessidade, e essa necessidade matrimonial, ela é mais material do que a necessidade, por exemplo, de estar junto por afinidades sexuais. Então, se eu for para o plano espiritual, de repente nós não estaremos unidos numa relação matrimonial, mas talvez por uma afinidade de outra monta, de outra característica. Então, isso pode mudar. Então, não existe uma cara metade que é para a vida inteira ou para as vidas que se passam, né? Aí vou responder aqui. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado estaria incompleto. Ou seja, só seria os dois completos se fossem únicos. Mas Deus cria o espírito completo. Então você é completo, você é autônomo. Você não precisa de outro para ser você. Você é quem você é. Então, é como eu falei, ele te cria para a plenitude. Quando você se encontra numa missão, numa junção, numa confluência de circunstâncias que faz com que vocês estejam juntos, isso cria laços. Esses laços são inquebrantáveis, mas isso não quer dizer que o espírito é a cara metade do outro. Tá? Pergunta 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? É aquilo que eu estava falando, meu irmão. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nós não somos perfeitos. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Ou seja, nós vamos ter laços inquebrantáveis. Mas essa afinidade, ela, por exemplo, eu estou aqui na Terra com a minha esposa. Se eu for para o plano espiritual e ela for melhor ou mais pura do que eu, moralmente, ela vai elevar-se. E eu vou ficar e a gente não vai ficar no mesmo plano. Nós vamos ter um laço, mas ela vai seguir o caminho dela, eu vou seguir o caminho meu. Vamos lá, pergunta 301. Dois espíritos simpáticos são um complemento do outro e a simpatia é o resultado da afinidade perfeita. De uma afinidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, dos seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Então ele está repetindo aquilo que eu já falei. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro. Ou essa simpatia é resultado de uma afinidade perfeita. Aí, olha só, é a afinidade, a simpatia, mas eles não são um complemento do outro. Pergunta 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação, ou seja, você tem que ter o mesmo grau espiritual do que o outro. Não é o que conhece, não é o que sente, não é o que pensa. O que sente, o que pensa e o que conhece gera um grau, gera uma energia espiritual. Se essa energia for igual à do outro, vocês vão estar no mesmo patamar. Muitas vezes você terá uma especialidade e o outro é outra especialidade. Por exemplo, médico, o cara é médico. Mas um é, sei lá, igual a mim, sou otorrino. O outro vai ser ortopedista. Então, o mesmo grau, mas só que um tem uma especialidade e o outro tem outra. Tá? Pergunta 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estágio. Ou seja, um está mais na frente, o outro está evoluindo. Se esse aqui não evoluir tanto e esse aqui, eles podem chegar no mesmo nível. Pergunta 303A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso. Ou seja, ele está falando de simpatia no sentido energético. Então, por exemplo, se um elevar-se e o outro ficar,
a questão da simpatia, ou seja, da afinidade energética, acaba se modificando, como o exemplo que eu dei da minha esposa. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera das suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos criados um para o outro devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, quer dizer, esse negócio de cara metade, na verdade, não é assim, conforme as visões dos espíritos que falaram a Kardec. Tá? Isso é uma... Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acredito como Kardec. Eu acho que o espírito foi feito para a autonomia. Ele não precisa de ninguém para poder evoluir-se ou se juntar a outro para que ele possa se complementar. Não, nós nos complementamos pela capacidade da afinidade que nós temos uns para com os outros, mas pelo pensamento, pela vibração, né, pelas atitudes que geram essa energia que nós conversamos. E aí, na energia mais ou menos próxima, gera essa afinidade. Então, terminamos mais um tópico. Fiquemos com muito axé, meus irmãos, e a gente vai para a próxima aí no Livro dos Espíritos para umbandistas.